Terceira leitura da Parashá de Bechukotai. Vocês vão comer as safras antigas, muito antigas, ou seja, durante muito tempo, e vocês vão ter que tirar a safra antiga por causa da nova, de tanta berahá, de tanta bênção. Ou seja, aqui tem várias berahot. Primeiro que as frutas, os cereais vão se guardar e vão estar bons, a ponto de ficar guardado durante muito tempo, e o antigo de 3 anos vai estar tão belo para consumir como o do ano passado. Quer dizer, essa ideia do ano de Shemitah, do ano sabático, que você não trabalha e fica muitos anos comendo uma safra antiga, Hashem vai dar brachá, que vai ficar muito bom. E a safra antiga você vai tirar por causa do novo, ou seja, o campo vai estar cheio de feixes, de monte de cereal, e os celeiros vão estar cheios da safra antiga. Você vai ter que arranjar um espaço para outro lugar para colocar o novo ali no celeiro. Eu vou colocar a minha morada dentro de vocês e não vai enojar a minha alma a vocês. Ou seja, o Beit HaMikdash, que é o local de Hashem, e a minha alma não vai enojar vocês, ou seja, o meu espírito não vai ficar chateado com vocês, não vai não gostar de vocês. A palavra tigal vem do verbo geilah, que é expelir algo que está embutido em alguma coisa, como tem no profeta Samuel, cita no livro de Samuel, que lar nigal magen giborim, que o escudo do herói tinha sido expelido o óleo, ou seja, ele não aceitou aquele óleo que passavam no escudo, era comum passar sebo, gordura, alguma coisa assim, para deslizar, exatamente para a espada ou a lança não fure o couro e sim escorregasse. Eu vou andar dentro de vocês, eu vou ser para vocês Hashem e vocês vão ser para mim povo. Ou seja, eu vou passear com vocês no Gan Eden como um de vocês, vocês vão estar podendo estar juntos, vocês não vão se assustar de mim. Isso mostra um nível espiritual que o povo vai alcançar. Será que vocês não vão me temer? Então, passou o que termina, eu vou ser Hashem para vocês, ele é louquinho, vocês vão ter sim o temor, o respeito, mas vão conseguir captar o nível, a revelação divina no Gan Eden, no paraíso. Eu sou Hashem, Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito, de serem escravos, e eu quebrei as estacas do jugo de vocês e levei vocês de cabeça erguida de uma maneira plena. Eu sou Deus de vocês, já vale por isso que vocês acreditem em mim, que eu posso fazer isso tudo que a gente está falando aqui, afinal eu tirei vocês do Egito e fiz milagres e milagres, então com certeza acredita que se você fizer mitzvot, você vai receber essas brachot todas que a gente está estudando aqui na Parashá de Bechukotai. Motot seria tipo as estacas que ficam nas extremidades do jugo, que atrapalham, impedem do jugo, do amarrado, do nó sair. Como fala, faça para você moserot e motot, rédeas e estacas, para prender bem o jugo, a rédea. Komemiut quer dizer com corpo erguido, com cabeça erguida. E você, agora a Torá começa a falar, se a gente não cumprir as mitzvot, se a gente não escutar para Hashem, a Torá vai dar uma lista aqui de coisas ruins que podem acontecer. A gente sabe que a Torá é pura, é verdade e é bondade, então também existe um sentido mais profundo, em cada maldição aqui existe um sentido profundo de berahot também, que não podem ser reveladas, por isso se expressam dessa maneira. A gente vai explicar o literal pela explicação do Rashi, explicação literal de cada versículo. Se vocês não escutarem para mim, não fizerem as mitzvot, ou seja, não se esforçarem na Torá para saber a explicação do Shahamim, porque se fosse só as mitzvot, já falo logo depois, não fizerem mitzvot, então não escutar quer dizer não se esforçar na Torá. E por que fala para mim, o lisco está para mim? Na verdade, está se tratando daquela pessoa que ela conhece o seu Criador e intenciona a ir se rebelar contra ele, que é muito pior. Como Nimrod está escrito que ele era herói que caçava perante Hashem, ou seja, ele ia lá de propósito fazer contra. Ou em Sodom está escrito que eles pecavam para Hashem, ou seja, não era um pecado por prazer, por comodidade, sim contra Deus. Eles sabiam o Criador deles e tinham intenção de ir contra de propósito. Por isso que fala li, para mim. Vocês estão, às vezes as pessoas podem estar não cumprindo as mitzvot, para mim, intencionando contra Deus. E vocês não vão fazer, obviamente, se vocês não estudarem, então acaba não cumprindo. Se a gente não estuda a Torá, a gente não tem como saber, como cumprir, não tem incentivo para cumprir as mitzvot. Então aqui já tem 2 pecados gerais, não estudar a Torá e não cumprir mitzvot. A lista continua dos erros que o povo pode fazer. Vem bechukotai timaço, se vocês enojarem minhas dogmas, e se a alma de vocês se enojar das minhas leis, e não fazer as mitzvot e quebrarem o meu pacto, então aqui já são outras coisas. A pessoa ela começa a enojar outras pessoas que fazem as mitzvot. Não só que ela faz, ela enoja, ela não gosta de quem faz. E se a alma de vocês enojar as minhas leis, a pessoa começa a odiar os sábios que sabem as leis da Torá.
para não fazer. A gente já falou que a pessoa não estava fazendo, ela começa a impedir os outros de fazerem. Todas as minhas mitzvot, começa a negar o fato que Hashem mandou as mitzvot. Não é de Deus, não foi Hashem que mandou fazer isso aqui. E a sétimo pecado, cancelar o meu pacto, ou seja, lo aleinu, chas shalom, negar a origem, a raiz de tudo, ou seja, a existência do Criador. Então você tem 7 pecados que uma acaba puxando a outra até a sétima. Não estudou, não cumpriu, depois que ele não cumpre, ele começa a enojar os outros que fazem também, porque a pessoa fica se sentindo mal que ela não está fazendo, ela começa a achar defeito em quem está fazendo. Depois ela começa a odiar os sábios, depois ela impede os outros de fazerem, ela começa a negar as mitzvot, e lo aleinu, chas shalom, negar a raiz de tudo, a existência do Criador. Então, por conta desses 7 pecados, diz Hashem, eu também vou fazer para vocês, e eu vou depositar sobre vocês Behalá, que é um medo, um susto, Shachefet, Kadachat, são vários tipos de doença que a gente já vai explicar no Rashi, Mechalot Einaim, que os olhos vão ficar esperando acabar e que tiram a alma, fazem a alma se jogar, se cair, vocês vão semear à toa a semente de vocês, e quem vai comer vai ser o inimigo de vocês. Vou ordenar para que tenha sobre vocês. Shachefet é uma doença que deixa a carne mole, deixa a carne... Shachefet é uma doença que consome a carne, anpulis, belades em francês arcaico. Parece quando tem um inchaço que depois desce um pouquinho o inchaço, então dá para ver o rosto de um jeito triste, fica aquela flacidez estranha. Kadachat é uma doença que esquenta o corpo, e faz ele como se estivesse pegando fogo, uma febre, um calor muito forte. Mechalot Einaim, os olhos ficam esperando para ver se vai melhorar e no final não cura. E fazem as almas também ficar tristes no falecimento do parente. Sempre quando a pessoa tem um prazer, uma vontade, uma esperança que fica muito tempo e esperando chegar, é chamado de Hilyon Einaim, como a pessoa estivesse com os olhos ali esperando acabar e não acaba. Vocês vão plantar à toa, ou seja, vocês vão plantar e não vai nascer, e se nascer, quem vai consumir vai ser os inimigos de vocês. E eu vou dar a minha face em vocês serão atingidos perante os seus inimigos, vão cair perante os seus inimigos, e vão governar, dominar em vocês os seus inimigos, vocês vão fugir, mesmo que não tenha quem persiga vocês. Benatat e Panai, o meu tempo, a face de Deus, modo de falar que Deus vai se ocupar com fazer esse mal, esse castigo ao povo de Israel. Seus inimigos vão dominar vocês, como no sentido literal, que vão governar, vão dominar vocês. Agora o Midrash fala uma explicação sobre essa parte, falando o seguinte, eu também farei o mesmo. A palavra af quer dizer que Hashem está usando uma expressão de ira, af. Af pode ser mesmo, mas também pode ser uma questão de ira, como a gente encontra mais na frente. Essas pragas, essas doenças, coisas horríveis vão ficar uma do lado da outra, ou seja, enquanto a primeira está depositada, já vem a próxima, vai ficar junto ali. Behalá é aquela praga, aquela coisa que assusta as criaturas, que é a peste, que as pessoas ficam pensando como curar. Shachefet, que a carne está inchada, etc. Existe uma pessoa que ela está doente, ela está na cama, mas a carne está direitinha. Por isso que eu trago a expressão shachefet, para mostrar que a carne vai realmente ser atingida. Mas às vezes a carne fica atingida, mas a pessoa consegue descansar, não está tão febril, não está com tanto calor. E aí vem e fala kadachat, que magdir. Às vezes a pessoa acha que ela vai viver, por isso que fala mechalot einaim, que a pessoa espera e vê que não vai ter esperança. Às vezes, se ele não acha que vai viver, outras pessoas vão achar. Medivot nafesh, que as almas vão sofrer, os parentes, quer dizer, uma praga muito forte. Vocês vão plantar à toa, planta e não nasce. Então, o que os inimigos vão comer? Você falou, os inimigos, vocês vão plantar à toa, quer dizer que não vai nascer. Então, por que está escrito que os inimigos vão comer? Na verdade é o seguinte, primeiro ano a pessoa plantou, não vai nascer. Segundo ano, planta e nasce. Vêm os inimigos e acham o cereal exatamente para poder fazer o cerco em volta. Os que estão dentro acabam morrendo de fome, porque eles não colheram cereal no ano passado, e os inimigos têm comida agora para ficar aí fazendo o cerco e atacar Hazu Shalom. Outra explicação, vocês vão plantar à toa a semente de vocês, está falando dos filhos e das filhas, que você se esforça e cuida deles e cria eles, e vem o pecado e acaba com eles, lo aleinu, como fala em Yehá também, que aquele que cuidou, o inimigo foi lá e acabou. Ou seja, as crianças que a gente cuidou, etc., Hazu Shalom, vem o inimigo e ataca. E vou dar minha face em vocês, igual como está escrito na coisa boa, Fanite Alechem, vou me desviar para vocês, vou me concentrar, mesma coisa no mal. Um exemplo do rei que falou para os seus servos, eu vou largar tudo e me ocupar só para castigar esse aqui, só fazer o mal para esse aqui.
Obviamente é importante a gente lembrar que Hashem não se troca com as pessoas, e Hashem não é cruel, Chas Shalom, nada disso, e sim, o castigo é sempre uma limpeza do pecado. Não é o assunto do Rumá, a gente vai seguir o sentido literal dos versículos. Vão cair perante os inimigos, ou seja, a morte vai estar por dentro e os inimigos vão estar cercando por fora, ou seja, tem peste por dentro e inimigos por fora, uma situação bem complicada. Vão dominar sobre vocês os inimigos, ou seja, Bahem, em vocês, que na verdade os inimigos vão sim de dentro de vocês, que isso é o mais dolorido. Quando os povos tentam ficar contra Israel, eles só vão procurar o que está revelado, né? Como está explicado que se Israel semeava, vim Midian e Amalek, vão destruir e tal. Mas quando tem de lá de dentro pessoas ruins, eles procuram os tesouros, as coisas escondidas e acabam entregando para o inimigo. É muito, muito complicado. Isso que o versículo fala, que o meu parente consumiram a pele de dentro, etc. Vocês vão fugir de medo e não vai ter quem persiga vocês por falta de força. Qual é a maldição aqui que o inimigo não vai ter força? Na verdade, como a gente acabou de falar, que às vezes o inimigo vai vir do próprio Israel, ele também vai ter, além desse castigo, vai estar sem força. Olha que situação. E se até esse, ou seja, mesmo se acontecer isso tudo, não escutarem para mim, então eu vou acrescentar para castigar vocês mais 7 castigos sobre os pecados. Ou seja, se ainda não escutarem, vai acrescentar outros sofrimentos, outras coisas. 7 castigos, de novo, sobre aqueles 7 pecados citados no início. Eu vou quebrar o orgulho da força de vocês, eu vou colocar o céu de vocês como ferro e a terra de vocês como cobre. Quebrar o orgulho é quebrar o Beit HaMikdash, Chas Shalom, como chamado Mikdashi Geonushem, a kavod, a glória do povo de Israel. E vocês vão dar o céu como ferro. Essa aqui é mais pesada do que quando Moshe fala as maldições na parashá de Kitavô, no final da Torá. Porque lá está escrito que o céu vai estar cobre e a terra como ferro. Aqui fala que o céu como ferro e a terra como cobre. Como assim? O céu vai estar com um pouquinho de umidade, assim como o cobre. Isso foi o que Moshe falou. E aí o que acontece? A terra não vai ter umidade, não vai ter nem um suorzinho, igual como o ferro não tem esse suor. E ela acaba guardando as frutas. Mas agora aqui, que o céu não vai ter o sol, ou seja, não vai ter zero chuva, e vai estar uma secura muito grande no mundo, e a terra vai ter essa umidade igual ao do cobre, ela acaba estragando as frutas. E se acabará à toa a força de vocês, e a terra não vai dar o produto dela, e a árvore da terra não vai dar o seu fruto. O que quer dizer que vai se cansar, se esvaziar à toa a força de vocês? Se pega uma pessoa que ela não se esforçou, que não arou, não semeou, não tirou as ervas daninhas, não podou, não cavou, não fez nada, chega na hora da colheita, vem uma praga, vem uma coisa, uma secura e ataca, a pessoa não fica tão atingida. Mas a pessoa que ela se esforçou, que arou, que semeou, que podou, que cavou, que fez todo um trabalho, se vem uma praga, aquilo ali, os dentes deles se desbotam, ou seja, ele fica muito sofrido pelaquela situação. E a terra não vai dar o seu produto. A palavra yevulá lembra pra gente o verbo lehovil, que é levar, ou seja, aquilo que você levou para o campo para semear, nem aquela quantidade mesmo não vai ter de volta. E a árvore da terra, ou seja, da própria terra já vai estar atingido, já vai estar danificado, que não vai ter qualidade para fazer brotar as frutas na época que brota os frutos. Loité não vai dar, essa frase, essa palavra aqui serve tanto para cima, tanto para baixo no versículo, ou seja, tanto falando sobre a árvore, tanto falando sobre o fruto. Não vai dar o fruto, quando a árvore faz nascer, faz cair. Então aqui tem 2 maldições, não cair, não ter frutos, e quando tem, cai antes da hora, e assim totaliza 7 castigos. Se vocês forem comigo, querem de uma maneira provisória, e vocês não quiserem escutar para mim, vou acrescentar mais uma batida, mais ataques, 7 castigos como o pecado de vocês. O que quer dizer seguir? Querem, os sábios explicam que é linguagem provisória, bemicre, por acaso, só de vez em quando, assim a pessoa vai, uma hora faz, uma hora não faz, nas mitzvot. O Menachem, que era um sábio que explicava a gramática, ele explicou que tem a ver com impedir. O cara impede teu pé de ir para lá. E assim também é próximo à linguagem do Unclus, que traduziu de linguagem de dificuldade, ou seja, bota dificuldade no coração e eles impedem se aproximar de mim. Se a pessoa está indiferente com a Kadosh Baruch Hu, Hashem fala, vou acrescentar mais 7 castigos, outros como os 7 pecados que a gente citou lá no início. Eu vou mandar enviar o animal do campo, vai
acabar com vocês e vai exterminar o animal de vocês, vai diminuir vocês e os caminhos vão ficar vazios. A palavra shlachti, que é enviar, tem o sentido de incitar os animais a atacarem. Veshiklaitchem, daqui a gente vê que o animal feroz, o animal silvestre ataca. Então a gente sabe que até um animal comum, doméstico, que não é o normal. Então a gente vê no outro lugar que fala Veshen behemot ashalachbam, o dente de animais eu vou enviar em cima de vocês. Então são 2 castigos: animais ferozes, animais silvestres e animais domésticos. E da onde a gente sabe que aquilo ali vai matar com a própria mordida. A gente vê lá em Devarim, fala em Hamad Zohaleafar, com a raiva, ou seja, com o veneno dos que rastejam, igual como as cobras matam quando picam, assim também os animais. Isso já aconteceu na terra de Israel, que acontecia que um burro picava e matava, um burro silvestre picava e matava, não só uma cobra. E vai acabar com vocês, deixar vocês sem filhos, Chas Shalom, os pequenos, os menores, e vai exterminar os animais do lado de fora, ou seja, no campo, vai diminuir vocês pelo lado de dentro, na casa, e os caminhos vão ficar vazios, dar reichem no plural, os caminhos, tanto as trilhas maiores, tanto os caminhos menores. Então tem 7 castigos aqui: a picada do animal, a picada do animal silvestre, o veneno pesado, a diminuição das crianças, loleno, a exterminação dos animais, diminuição de vocês e os caminhos vazios. Se com isso vocês não andarem na linha ainda, não se endireitarem, continuarem andando comigo com dificuldade, com indiferença, lotivasru, ou seja, não vão entrar na linha, não se disciplinar para voltar para mim, então eu também vou seguir com vocês com dificuldade e vou atingir também novamente mais 7 castigos. Trazer sobre vocês a espada que vinga a vingança do pacto, vocês vão se juntar, se recolher para dentro das cidades, eu vou mandar peste dentro de vocês, vocês serão entregues na mão do inimigo. O que quer dizer a vingança do pacto? Existe uma vingança que não é do pacto, como outras vinganças, existe a vingança que é do pacto, como por exemplo os olhos de Tzidkiyahu, que foi cego. Tem algumas explicações do que quer dizer a vingança que não é do pacto. Uma explicação diz que o pacto é a Torá, então cegar os olhos não é um castigo escrito na Torá, e mesmo assim aconteceu, até coisas que não estavam escritas explicitamente. Outra explicação: o que quer dizer a vingança do pacto? A vingança do meu pacto vocês estão transgredindo. Sempre quando a Torá usa a expressão de trazer espada, quer dizer guerra, exércitos de inimigos passando pela nossa terra. Venesaftem, vocês vão se recolher de fora para dentro das cidades por conta do cerco. E eu vou mandar a peste, através da peste vocês vão ser entregues para os inimigos que estão fazendo o cerco, porque existe uma lei que não pode pernoitar um morto em Jerusalém. Então quando eles vão tirar o morto para enterrá-lo, o morto vão acabar sendo entregues na mão do inimigo. Isso vai acontecer quando eu quebrar para vocês o apoio de pão, ou seja, o apoio de sustento, e 10 mulheres vão assar o pão delas num forno só e vão distribuir esse pão pelo peso, e vocês vão comer e não vão se satisfazer. Matê é linguagem de apoio, que nem mateos. Eu vou quebrar o apoio do pão, ou seja, quebrar todo o sustento de alimento, é o que é chamado de flechas de fome, ou seja, vai estar uma situação muito complicada para ter alimento, para ter sustento. E 10 mulheres vão assar num forno só por falta de madeira, de falta de lenha. Vão distribuir no peso os pães, porque o cereal vai estar podre e o pão fica assentado, fica ruim e quebra dentro do forno. E as mulheres vão sentar e pesar esses pedaços quebrados para dividir os pães entre elas. E vão comer e não vão se satisfazer. Isso aqui é uma maldição dentro da barriga no pão, ou seja, vai comer, mas não vai se satisfazer. Então aqui já tem 7 castigos: a espada, o cerco, a peste, a quebra de qualquer sustento de alimento, a falta de lenha de madeira, o pão que vai sentar e a maldição na própria barriga. A ideia de a palavra venita a tempo serão entregues na mão dos inimigos não entra na conta, porque já está incluso no herev, na espada. E se com isso vocês não vão escutar para mim e vão andar comigo com dificuldade, com rejeição, vou andar com vocês com uma ira, com uma dificuldade muito forte, e eu vou castigar vocês também, 7 sobre os 7 pecados de vocês. Vocês vão comer a carne dos filhos de vocês, a carne das filhas de vocês vão comer. E eu vou destruir, acabar com as torres, com os edifícios de vocês. Eu vou exterminar as idolatrias que ficam na frente do sol, ou seja, que ficam ao ar livre. E eu vou dar os corpos de vocês em cima dos corpos da idolatria de vocês. Vão morrer em cima da idolatria e meu espírito, a minha alma vai rejeitar vocês. Bamotichem são torres e edifícios que são construídos com uma idolatria em cima.
Hamanechem, um tipo de idolatria que é colocado no teto, quer dizer, colocado para o sol, por isso chamado de Hamanim, que Hamá é sol. E eu vou dar os defuntos, os corpos, eles vão morrer de tanta fome e nisso que eles estão indo quase morrendo, eles vão tirar a idolatria do colo deles, vão beijar e o estômago vai se partir e a pessoa vai cair em cima da própria idolatria. E vou enojar vocês, ou seja, a Shekhinah vai embora, a presença divina. E eu vou colocar a cidade de vocês, fazê-las ficarem como ruínas, e vou deixar deserto o Mikdash de vocês, os templos, eu não vou cheirar o cheiro prazeroso dos korbanot. Será que você está falando ruína, que não vai ter nenhuma pessoa? Então já fala depois, que vai deixar deserto. Então, não só das pessoas residentes, até de transuentes, não vai ter ninguém. Eu vou deixar deserto o Beit HaMikdash de vocês. Será que isso quer dizer deserto do korbanot? Quando já fala em seguida que não vai sentir o cheiro, já é dos korbanot. Então por que está falando deixar deserto das multidões, das caravanas do povo israelita que se preparavam, se juntavam, se reuniam para ir ao Beit HaMikdash? Não vai ter nada disso. Então aqui tem de novo 7 castigos. Consumir a carne dos filhos e das filhas, destruir as torres, são 2. A ideia que vai destruir a idolatria, isso não é um castigo, isso é uma coisa boa, somente através que vai destruir o edifício, então acaba caindo as idolatrias que estão lá no teto e vão se exterminar. Os corpos é 3, a Shekhinah embora 4, a destruição das cidades ficar em ruínas e o Beit HaMikdash ficar vazio das tropas e mais não fazer os korbanot, o cheiro dos korbanot, total 7. E eu vou deixar a terra vazia e vai deixar... Os inimigos de vocês vão deixar ela vazia que estão morando nela. Isso aqui é uma coisa boa, povo de Israel, que os inimigos não vão gostar, não vão achar prazer, satisfação na terra de vocês e vai acabar ficando vazia de habitantes. E vocês, eu vou espalhar nos povos, eu vou desembainhar atrás de vocês a espada e a terra de vocês vai estar vazia e a cidade vai estar ruína. Já falou isso aqui, por que está repetindo? Vamos entender? Esse espalhar é uma característica, é uma conduta muito ruim, porque quando um povo é exilado do seu local, então um vê o outro e se consola, mas o povo israelita foi espalhado como uma peneira, como alguém que peneira cevada e cai um grão para cada lado, nenhuma grudada na outra. Varikoti, quando a gente desembainha a espada, então esvazia o local onde a espada fica guardada. Chama isso em português? A bainha. Varikoti é um verbo de esvaziar, porque quando a pessoa ela tira a espada da bainha, ela está desembainhando. De novo. Varikoti, que vou tirar a espada da... desembainada. A espada será desembainhada, a linguagem varikoti é de deixar vazio, porque quando você tira a espada, esvazia a bainha. Outra explicação, o Midrash fala que a espada que vai escapar atrás de vocês não volta rapidamente, ou seja, igual uma água que você joga, que você esvazia, não vai voltar ali tão fácil. E a terra vai estar deserta, ou seja, vocês não vão voltar tão rápido. E por conta disso, vocês vão ver aquilo como uma ruína. Ou seja, por conta do exílio ser mais pesado, então, quando a pessoa ela sai da sua casa, sai do seu vinhedo, da sua cidade, e ela sabe que ela vai voltar em breve, então não parece que aquilo está destruído. Mas quando a pessoa sabe que vai demorar, então aquilo ali, a destruição é muito mais forte. E aí a terra vai poder apaziguar a ira de Hashem pela questão do Shabat da terra, do ano de Shemitah, ano sabático, que não foi cumprido. Todos esses dias que o povo você não vai morar na terra de Israel, então a terra vai descansar. Quando vocês vão estar na terra dos inimigos de vocês, aí a terra vai descansar e vai apaziguar os seus Shabatot, ou seja, seus anos sabáticos. Tiritse vai apaziguar a ira de Deus, que Hashem ficou irritado por não terem cumprido a Shemitah. Vehirtzat vai apaziguar para o rei com as anos de Shemitah. Todos esses dias que vai estar deserto, vai descansar, aquilo que ela não descansou nos anos de Shemitah, quando vocês estavam sentados sobre ela. A palavra Roshamá é linguagem passiva, como Reasot, e por que tem um daguesh, um ponto na letra Mem, para mostrar que está como se tivesse escrito 2 Mem, porque a palavra Shmamá, que é deixar deserto, é com 2 Mem. Então Roshamá está com um ponto no Mem, como se estivesse representando o segundo Mem.
o que ela não descansou. Se a gente for fazer a conta, 70 anos do exílio de Babel, depois da destruição do primeiro templo, foi relativo a 70 anos de Shemitah e de Yovel, anos sabáticos, anos jubileu, que o povo irritou na terra de Israel, que não cumpriram os mitzvot. Se a gente for fazer a conta, dá 430 anos no total. Vamos ver como que funciona. 390 anos foi o pecado do povo de Israel, desde que eles entraram na terra de Israel até que as 10 tribos foram exiladas. E a tribo de Judá, o pessoal de Judá, que não era das tribos, também fizeram pecados durante 40 anos depois que as 10 tribos foram exiladas, até Jerusalém ser destruído. Como está explicado em Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, olha, você vai sentado do teu lado esquerdo, vai sentado do lado direito, mais 40 dias, ou seja, de novo, isso que fala em Ezequiel, você vai deitar sobre o teu lado esquerdo e vai acabar com esses, e vai sentar, deitar, de novo, peraí. Isso é o que fala em Ezequiel, você vai deitar sobre o seu lado esquerdo e vai acabar com esses, e você vai deitar sobre o seu lado direito 40 dias, para poder aguentar o pecado de Beit Yehudá, ou seja, era um tipo um sofrimento que o profeta tinha que fazer para perdoar o pecado de Yehudá, 40 dias por 40 anos de pecado. Essa profecia foi falada para Ezequiel no 5º ano do rei Jeoiakim, e se a gente for ver, tinha mais 6 anos até a Galut Tzidkiyahu, até quando o templo foi destruído e Tzidkiyahu é exilado. Então, total dá 46 anos de pecado de Jehudá. Então, 46 anos com mais 390 anos que o povo se pecou até as 10 tribos serem exiladas. Então, no total, esses 46 que a tribo de Jehudá pecou, mais 390 anos até as 10 tribos serem exiladas, dá o total de 436 anos. Então já vamos fazer a conta para ver quantos anos de Shemitah e de Yovel dá. Mas antes disso, Urash faz uma pergunta, se você questionar, afinal, só o rei Menashe viveu 55 anos, e Menashe era um rei que pecou durante muitos anos. Então é mais do que 46 anos, só a vida de Menashe. Então a resposta é que Menashe fez Teshuvah 32 anos. A sua vida de pecador foi 22 anos, como está explicado na Gemara de Helek Sanedrin. E aí, se for somar mais 2 anos de Amon, mais 11 de Jehoiakim, mais equivalente, mais 11 para Tzidkiyahu, vai dar exatamente os 46 anos. Agora vamos fazer a conta, como é que vai dar certo esses 436 anos no total para 70 anos de exílio. Vamos lá, para 436 anos, quantos Shmitim e Yovelot, quantos anos de Shemitah e Jubileu, o sabático, que é o 7º ano, e o 50º ano tem? Vamos fazer a conta. A cada 100 nós temos 16 anos. Por quê? 14 Shemitah, 14 anos sabáticos e 2 Yovelot. Afinal, é fácil de fazer essa conta. Um ciclo de 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, dá 49 anos. Aí vem o ano 50. Então, a cada 50 anos eu tenho 7 anos sabáticos e 1 ano de Yovel. Em 2 vezes 50, em 100 anos eu tenho 2 jubileus e 14 Shemitah. Muito bom. Então, o total para 400 anos seria 64. Agora, mais 36 anos daria 5 Shemitah, 5 vezes 7 dá 35 e sobraria 1 ano. Então, dá exatamente 69 no total anos de Shemitah e Yovelot. E falta 1 ano. Esse outro ano é porque quando já entrou no próximo ciclo de ano sabático, já foi decretado 70 anos completos. Como está explicado no Divrei Yamim, que aí a terra vai apaziguar o pecado e vai descansar os seus anos de Shemitah para preencher 70 anos. Ou seja, acho que pela conta deu 69 anos de Shemitah e Yovel, como já se entrou no próximo ciclo de 7 anos, já deu 70 anos completos de castigo, 70 anos de exílio entre o primeiro templo e o segundo. E os que sobrarem em vocês, eu vou trazer medo no coração de vocês, na terra dos inimigos de vocês, e vão perseguir vocês. A voz de uma folha sendo batida, vocês vão fugir, como se estivesse fugindo de espada, e vão cair sem que tenha alguém perseguindo. A palavra morer é medo, coração mole. O mem da palavra morer é uma raiz da palavra que às vezes cai, ou seja, que não sempre fica. Porque rar é mole. Então morer é usado às vezes o mem e às vezes não nesse verbo. Assim como moed, mokesh também são palavras que o mem às vezes sai na conjugação. Venassum e Nosotrer vão fugir como se estivessem perseguindo. Uma folha batida, ou seja, o vento bateu, fez o barulhinho na folha, e isso já assustou de tanto medo que vai estar. A tradução do Uncas é Kal Tarfa de Shak. Shak exatamente é batido, como do Fota Kadim, batido pelo vento, ou como a parte da batente da porta, que é chamada também Havatata dela, tem a mesma ideia, o Mashkof, etc. E um homem vai tropeçar no seu irmão
como se estivesse fugindo de espada e não tenha ninguém perseguindo, na verdade, vocês não vão ter como se erguer, se defender perante o inimigo de vocês. O que quer dizer o homem vai tropeçar no seu irmão? Quando estiverem correndo para fugir, vão acabar tropeçando um no outro e vão estar assustados. Como se tivesse espada, ou seja, como se tivesse alguém querendo matar, vão estar com muito medo, toda hora achando que alguém está perseguindo. O Midrash fala que quer dizer tropeçar um no seu irmão, que uma pessoa ela é castigada pelo pecado do outro, porque todo o povo de Israel são fiadores, são responsáveis um pelo outro. Vocês vão se perder nos povos e vai consumir vocês a terra dos inimigos de vocês. Ou seja, vocês vão estar espalhados, um vai perder o outro, não vai saber onde o outro está. E vai consumir, está se tratando daqueles que morrem no exílio. E aqueles que sobrarem de vocês vão se derreter, vão ficar fracos por conta do pecado na terra dos inimigos e, inclusive, por conta do pecado dos pais, também vão se dissolver por conta disso. Ou seja, quando que a pessoa é castigada pelo pecado dos pais? Só quando seguem com esses mesmos caminhos, esses mesmos erros. E Macu é a linguagem de dissolver, derreter, como a gente encontra em outros lugares. Vocês vão confessar o pecado de vocês, o pecado do pai de vocês, da traição que vocês traíram contra mim e também que vocês me seguiram de uma maneira de maneira provisória, de uma maneira rejeitando. E eu também vou seguir com vocês com dificuldade, vou trazer vocês na terra do inimigo de vocês. Talvez então, ou então, vai se submeter o coração tapado e bloqueado de vocês e então será apaziguado ou perdoado o pecado de vocês. Aqui está sendo falado uma coisa boa, povo de Hashem. Fala, eu vou trazer vocês, ou seja, uma conduta boa. Para a gente não falar, fomos exilados, vamos pecar igual a todos os outros povos, acabou. Hashem fala, eu não vou deixar, eu vou colocar profetas, vou fazer tudo para devolver embaixo das minhas asas, como Hashem falou para Ezequiel. Vocês acham que vocês vão querer ser como qualquer povo daí? Eu vou reinar sobre vocês com um braço forte, forçadamente. O Azikaná, como a gente encontra no passuco que fala, o Nodá, ou seja, se então será submetido. Outra explicação, talvez com isso tudo o coração de vocês vai se submeter a mim. E aí vai apaziguar o pecado, vai perdoar com o castigo, vai perdoar os pecados. E eu vou lembrar o pacto de Jacob, o meu pacto com Yitzhak, e o meu pacto com Abraham eu vou lembrar, e a terra eu vou lembrar. 5 vezes a palavra Jacob está escrito cheio, com Vav, e 5 vezes a palavra Eliá está escrito sem Vav, só Eliá. Na verdade, Jacob, ele pegou o modo de falar, uma letra do Eliyahu Navi, como garantia que ele vai vir avisar a Geulah, a redenção para os seus filhos. Eu vou lembrar o pacto de Jacob. Por que está nessa ordem de trás para frente, pacto de Jacob e de Yitzhak e de Abraham? Ou seja, querendo dizer o seguinte, vou lembrar o pacto do menor, Jacob, e se isso não é suficiente, Yitzhak também, e se não é suficiente, Abraham também, com certeza. Por que não está escrito o verbo lembrar em Yitzhak? Escrito, vou lembrar o pacto de Jacob e o pacto de Yitzhak e o de Abraham eu vou lembrar. Porque Yitzhak não precisa ser lembrado, porque por conta da história da Kedat Yitzhak, a teórica cinza do Yitzhak, que ele virou corban, sacrifício para Deus, isso está sempre perante a Deus no altar, Hashem sempre olha ali, ele não precisa lembrar. Obviamente que tudo é de maneira de falar, quando a gente fala Kadosh Baruch Hu, lembrar é uma maneira de falar de nível de revelação. Óbvio que Kadosh Baruch Hu sabe de tudo. E a terra vai se ficar largada de vocês e vai apaziguar os seus Shabbatot, os anos de Shemitah, ao ficar deserta de vocês, e aí eles vão apaziguar o pecado de vocês por causa que vocês enojaram as minhas leis e os meus dogmas, sua alma rejeitaram. Yan ubeyan é um modo de falar por conta, ou seja, uma linguagem dupla. E mesmo assim, com isso tudo, quando vocês vão estar na terra dos inimigos, eu não vou enojar vocês completamente para exterminá-los, para cancelar meu pacto com vocês. Aqui a Torá fala claramente que mesmo que o povo peque, Hashem nunca vai largar o povo de Israel, que eu sou Hashem, Deus de vocês. Ou seja, mesmo se eu tiver que fazer isso tudo, esse castigo todo, eu não vou enojá-lo para exterminar e cancelar o meu pacto. Eu vou lembrar para vocês o pacto dos antigos, que eu tirei eles da terra do Egito, aos olhos de todos os povos, para ser Deus para vocês. Dos antigos, quer dizer, das tribos também, não só dos patriarcas, do povo de Israel em geral que saiu do Egito. Essas são as dogmas e as leis e as Torot, Torá no plural, que Hashem deu entre ele e o povo de Israel no Monte Sinai e na mão de Moshe. Por que fala Torot no plural? A Torá escrita e a Torá oral vem te ensinar que todas foram dadas para Moshe no Monte Sinai, não só o que a gente tem escrito, a parte oral também. Na verdade, a Torá escrita e a Torá oral são duas partes da mesma Torá.